pessoal, vamos terminar então os elementos da narrativa, né? Para a gente encerrar o capítulo. E aí a gente faz as atividades e a gente corrige ao vivo, certo? Então vamos lá. A gente parou na página 62. Não, mentira, na página 61, no finalzinho da página 61, com o tópico personagens. Então a gente viu aí já o narrador, né, na última aula, e o enredo. E hoje a gente vai ver personagem, o espaço e a gente finaliza com o tempo, certo? Então vamos lá. O personagem na narração, ele tem papel primordial, né? Sem o personagem, não acontecem as ações do texto. Então, o personagem, ele vai ser como se fosse a engrenagem do tempo, para fazer a máquina da narrativa funcionar, certo? Então, o personagem aí, ele faz as ações da narrativa. Agora, esse personagem, eles podem ser divididos em dois tipos, tá? O personagem principal são os personagens aí que são que tem aí destaque maior na narrativa, e os personagens secundários. Os personagens principais eles podem ser ou protagonistas ou antagonistas. Então é interessante vocês colocarem isso no caderno, tá? Divide aí, número 1, personagem principal, letra A do número 1, protagonistas, letra B do número 1, antagonistas, certo? Primeira coisa. E o número 2, personagens secundários. Vamos definir o que cada um quer dizer? Os personagens principais, como eu falei para vocês, são aqueles mais importantes na narrativa. E aí a gente tem os protagonistas, que são aqueles que têm um objetivo para ser cumprido na história, tá? E os antagonistas fazem de tudo para os protagonistas não conseguirem atingir esse objetivo. Então, muitas vezes, atenção no que eu estou falando, muitas vezes a gente pode colocar os protagonistas como sendo os bonzinhos da história e os antagonistas como os vilões. Atenção, isso não é sempre. Quando a gente tem um protagonista, a gente tem alguém, um personagem que tem um objetivo para ser atingido nessa narração. E o antagonista vai tentar o tempo inteiro barrar esse protagonista. Então, por exemplo, se eu tenho o meu protagonista, que a história destaca o objetivo dele, sendo um bandido, tá? E esse protagonista tem um antagonista como sendo, por exemplo, o bandido, vamos colocar o antagonista como policial. Na vida real, a gente sabe que o bandido não é bonzinho e nem o policial é mauzinho, né? Mas na narrativa, eles têm papel do bandido, o bandido tem papel de protagonista e o policial tem papel de antagonista. Então, atenção, protagonista é aquele que tem o objetivo principal da narração e o antagonista vai tentar barrar o tempo inteiro o objetivo do protagonista. Quer um exemplo que todo mundo conhece? A Malévola. Tudo bem que a Malévola lá no filme é explicado pra gente porque ela é má. Mas, se a gente for levar ao pé da letra, ela é vilã, só que no filme ela é protagonista. Dá pra entender? Que ela tem um destaque maior no filme. Então é exatamente isso. Não é para confundir, muita atenção, registra isso no caderno, que não é para confundir bonzinho com protagonista, nem malzinho com o antagonista, tá? Eu posso ter o contrário também. Vamos lá para a apostila para a gente destacar algumas coisas. Ó, aqui a gente tem bem claro. Vou voltar uma página, tá no finalzinho da última. Deixa eu carregar. Foi. Aqui a gente tem o personagem como sendo o conceito de personagem. Destaca aí, pega o marca-texto e destaca essa parte. Personagens são os seres
que participam do desenrolar dos acontecimentos do enredo. Então, são aqueles que praticam as ações da narrativa. De modo geral, uma narrativa é construída com personagens principais e personagens secundários. Vamos grifar isso? Personagens principais e personagens secundários, tá? Os personagens principais são aqueles que têm uma grande participação na história. São elementos fundamentais e por isso a narrativa se concentra nelas. Então, os personagens principais são aqueles que são fundamentais para a narrativa acontecer. Já os personagens secundários têm menor participação na narrativa, com apenas ações em torno dos personagens principais. Aí a gente pode classificar os personagens principais. Olha só, destaca aí. As personagens principais são chamadas de protagonistas e antagonistas, como veremos a seguir. Aqui a gente tem protagonista, é a personagem que exerce papel central. É em torno dela que a trama gira. Então, é em torno do objetivo dela, do que ela quer, que a gente pode ter a trama do enredo. E os antagonistas é a personagem que atua no sentido oposto ao protagonista. Então, se o protagonista for mal, o meu antagonista é bom. Se o meu protagonista é bom, meu antagonista é mal, tá? Então, prestem atenção nisso. Uma coisa importante aqui que vocês já devem ter notado. Personagem, a gente pode usar tanto o gênero feminino quanto o gênero masculino, tá? Os dois estão certos. Então, eu posso falar os personagens ou as personagens, tá? Tanto faz. É importante compreender que a relação entre protagonista e antagonista não é uma relação entre o bem e o mal. É exatamente isso que eu falei para vocês. Importante destacar essa parte também. Em alguns casos, como histórias em que vários personagens se constituem como principais, suas ações não são claras, tornando necessária uma avaliação da narrativa para saber quem são protagonistas e quem são antagonistas. Outro exemplo seria uma história em que o personagem principal seja um bandido. Igual eu falei para vocês, na história da Malévola, mesmo ela sendo uma vilã, ela é a protagonista. Então, não é para confundir protagonismo de ser bonzinho ou antagonismo de ser mal, certo? Vamos para o espaço? Peguem um caderno aí, porque a gente vai dar uma olhadinha no espaço. Nem vou colocar modo de exibição, dá tanto para todo mundo enxergar com certeza. O espaço é o lugar onde ocorrem as ações da narrativa. Então, o espaço nada mais é que o lugar, sabe? O onde. Quando eu pergunto onde se passa a história, essa resposta do onde é o espaço narrativo, tá? Como todos os elementos, ele pode ser classificado de dois modos. Eu tenho o espaço real e o espaço fictício. Muito fácil de entender. O espaço real é um espaço que existe de verdade. Então, quando eu estou contando, por exemplo, um caso que aconteceu e eu estou usando um espaço que existe de verdade, por exemplo, a praça, ou sei lá, um cinema ou shopping, eu estou contando a narrativa em um espaço real, um espaço que existe. Por outro lado, na literatura eu posso inventar histórias, então eu posso também inventar o espaço. Se eu estou contando uma história em um espaço que não existe, por exemplo, o Reino de Nárnia, ele não existe, então é um espaço fictício, certo? Tranquilo, sem muitas dificuldades, né? O espaço é muito importante porque ele pode determinar as ações dos próprios personagens. Ah, muito, muito importante. Se eu tiver uma história passando no deserto, por exemplo, o espaço sendo deserto, eu tenho as personagens fazendo ações condizentes, que sejam coerentes com o deserto. Vocês vão ver, por exemplo, uma narrativa que tenha como espaço deserto e os personagens esquiando no deserto, não tem como. Então, as ações são determinadas pelo espaço, né? Isso é meio óbvio. Por exemplo, quando os personagens estão no sertão lá do Nordeste, por exemplo, eles vão ser levados a ter ações serem de um jeito, fazerem coisas condizentes com o espaço que eles estão inseridos, tá?
Então, por exemplo, quando eu tenho seguindo o exemplo que eu estou colocando aqui, quando eu tenho uma narrativa que está se passando no sertão, eu tenho os personagens aí tentando sobreviver, fazendo as ações que sejam coerentes com o sertão. Eu não vou descrever personagens, por exemplo, no sertão sentindo frio, entenderam? Não faz muito sentido. Então, o espaço determina também as ações dos personagens. Vamos para a apostila, grifar como que o espaço está sendo apresentado na apostila. O espaço é o cenário, vamos grifar. O espaço é o cenário pelo qual circulam as personagens e pelo qual o enredo se desenvolve. É o lugar em que acontece a história. O espaço pode ser real ou fictício, dependendo da natureza da narrativa, igual eu falei para vocês. Aqui a gente tem um espaço real, porque é a Avenida Brasil, uma avenida lá do Rio de Janeiro. E aqui eu tenho um castelo enorme, que é um espaço fictício para a narrativa que eu estou inventando ali. Certo? No subir no pé de feijão, João encontrou um castelo enorme onde vivia um gigante. Certo? Então, sem segredos, o espaço pode ser classificado em real ou fictício e ele é determinante também para as ações dos personagens, certo? Vamos para o último, para terminar? Vamos aí para o tempo. O tempo está na página 63. Primeiro eu vou lá na minha apresentação. O tempo é a resposta do quando. Eu pergunto assim, a história do Chapeuzinho Vermelho, mas quando que isso aconteceu? Às vezes a história não deixa o tempo determinado, como acontece, por exemplo, na Chapeuzinho Vermelho. É assim, há muito tempo atrás, em um tempo muito distante, a gente não tem a exatidão do tempo, isso pode acontecer. Agora, quando eu estou contando uma história, por exemplo, o Diário de Anne Frank, que a gente vai falar dele ainda esse ano. Quando a gente fala do Diário de Anne Frank, é sobre uma menina que viveu a Segunda Guerra Mundial. Qual é o tempo dessa narrativa? O período da Segunda Guerra Mundial. É o tempo, é o período em que a história se passa, certo? É o quando, é a resposta do quando. Quando eu pergunto, quando isso aconteceu? A minha resposta dessa pergunta é o tempo narrativo. O período que se coloca na ativa. O tempo pode ser classificado como cronológico e psicológico. Agora eu preciso de atenção, hein? O tempo cronológico é aquele que a gente conhece: dias, meses, se passou um dia, passou-se uma tarde. Isso tudo a gente conhece, a gente consegue entender a passagem do tempo, não consegue? Agora, o tempo psicológico é o tempo em que acontece no interior do personagem. Com certeza vocês já viram histórias em que o personagem para de narrar o que está acontecendo no presente e ele volta no passado dele, o que a gente chama de flashback. Já viram flashbacks, com certeza. Esses flashbacks é um tempo que acontece só o quê? Na cabeça do personagem. Eu não tenho essa dimensão de tempo. Só quem tem é quem está imaginando, quem está passando pelo flashback. Então, o tempo psicológico é aquele que não é marcado no tempo comum de todo mundo. O cronológico é o tempo do calendário, é o tempo comum. Ah, eu tenho ali meses, semanas, dias, isso tudo todo mundo conhece. Agora, o tempo psicológico vai depender de cada um dos personagens, certo? Vamos lá para a apostila, para a gente ficar mais claro, para a gente grifar também na apostila. Muito importante, os slides, é interessante vocês registrarem tudo que eu passar nos slides no caderno também, para ficar bem claro, certo? Então, vamos lá no tempo. Ah, eu passei a página errada. Vamos voltar. No tempo. Então, o tempo é o intervalo em que os fatos ocorrem em uma narrativa. Vamos grifar isso? O intervalo de tempo em que os fatos ocorrem em uma narrativa pode ser apresentado de diferentes formas. Igual eu falei para vocês, a gente pode ter a apresentação cronológica, que é o tempo que todo mundo conhece, ou o tempo psicológico. Vamos ver cada um mais claramente. O tempo psicológico, cronológico, desculpa, tempo cronológico
situa os fatos na ordem que acontecem, sendo medido normalmente em anos, meses, dias, horas, essas marcações de tempo comuns a todo mundo. Agora, atenção para essas marcações, tá? No dia seguinte, algum tempo depois, certo dias. Isso a gente já percebe que é uma marcação de tempo em que todo mundo consegue entender e encaixar os fatos, tá? Aqui a gente tem um exemplo. O ano era de 1840. Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio, deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa. Olha só como que ele está situando direitinho o tempo em que se passou a narrativa que ele vai começar a narrar, não é? Naquele dia, uma segunda-feira do mês de maio. Então, tem certinho o tempo em que é passada a história. Agora vamos no tempo psicológico, olha a diferença. É subjetivo, ou seja, é particular. O tempo psicológico é particular a cada personagem, não podendo ser medidos em termos de anos, dias ou mesmo horas. Então, a gente não tem dimensão porque é o tempo que está se passando dentro da cachola do personagem. No tempo psicológico, transmite-se a sensação experimentada durante o tempo em que o fato ocorreu. A personagem pode ter passado por situações em que pareceram extremamente longas, mas que na realidade duraram apenas um minuto. Olha só como que é legal. Eu posso, por exemplo, escutar uma música, tá? Nesse momento que eu estou escutando uma música, numa narrativa, tem uma história, a menina começou a escutar uma música. Essa música ligou ela ao acontecimento do passado. Esse espacinho cronológico do tempo da música, que é 3 minutos, para a personagem pode ter durado horas. Por quê? Aquela música fez ela lembrar de coisas do passado. E aí ela vai ficando lembrando e vai estender esse tempo. Tá vendo que o tempo psicológico depende de cada um e o tempo cronológico já é partido da sensação de todo mundo? Então, eu posso medir a duração de uma música, não posso? 3 minutos. Para aquela pessoa que escutou a música e lembrou de outra coisa do passado, aquele 3 minutos na cabeça da personagem pode se estender até dias, né? Ficando lembrando daquelas situações. Deu para compreender? Se tiver dúvida ainda, porque é uma coisa mais abstrata, pode me falar que eu explico individualmente para vocês por mensagem ou por chat e a gente explica individualmente, tá? Mas é isso, não tem segredo. Tempo psicológico depende de cada um. Pode ser o flashback, pode ser um sonho. Tô sonhando com uma coisa que vai acontecer amanhã. Não é medida para mim o tempo porque o amanhã não chegou, mas eu posso, como personagem, fazer projeções do amanhã. Então eu posso aí prolongar esse tempo, certo? Vamos ao exemplo. A primeira coisa que guardei na memória foi um vaso de louça vidrada cheio de pitombas, escondido atrás de uma porta. Ignoro onde o vi, quando o vi. Talvez nem me recorde bem do vaso. É possível que a imagem brilhante e esguia permaneça por eu a ter comunicado a pessoas que a confirmaram. Olha só, o personagem está vendo um vaso e esse vaso aí, para ele, aquela visão de um vaso por segundos, ele bateu o olho no vaso. Só que ele fez lembrar de coisas do passado, não é? E aí vai fazer uma viagem interior e o tempo é completamente diferente desse um segundo que ele bateu o olho no vaso. O narrador pode ainda misturar presente e passado utilizando da técnica de flashback, que consiste em interromper a narrativa no presente para voltar ao passado, para narrar coisas do passado. É como se a personagem estivesse relembrando os acontecimentos. É importante saber que esse tipo de técnica requer uma leitura mais atenta, porque para a gente perceber essa viagem ao passado, a gente tem que, peraí, então isso aqui não está acontecendo agora. Esse personagem está voltando no tempo. Eu tenho que ficar atento nisso aí, certo? Aí a gente tem um exemplo de flashback. Agora é como um piquenique.
Estamos no Morro da Viúva, homens, mulheres e crianças. Comemos sanduíches e tomamos água da fonte, límpida e fria. Já são 5 da tarde, logo anoitecerá e voltaremos às nossas casas. Aqui a gente tem que perceber que essa imagem do piquenique é um flashback do narrador, certo? Então, fomos aos 5 elementos da narrativa. Vamos relembrar quais são os 5 elementos da narrativa? Vou passar aqui para vocês. Ó, a gente falou primeiro dos narradores, né? Narrador. Deu uma passagem aí nos tipos de narrador que vocês também têm registrado aí na página 64. Depois a gente que falou do narrador, a gente falou do enredo, que é a trama. Depois, os personagens, já na aula de hoje, os tipos de personagem, a classificação do espaço e a classificação do tempo. E assim a gente encerra a narrativa, tá? A gente vai encerrar fazendo as atividades, exercícios de aprendizagem. Muita atenção! Estou pedindo os exercícios de aprendizagem, vou mostrar para vocês, fica mais claro. Da página 65. Opa! A página 65, eu tenho aí exercícios de aprendizagem. Olha só, estou pedindo esse aqui para vocês fazerem no caderno, tá? Lembrando, claro, que todos esses exercícios a gente vai corrigir no próximo encontro que a gente tiver ao vivo. E é importante registrar todos no caderno, porque quando a gente voltar, quando a gente ficar pertinho de novo, eu vou dar vista em todos os exercícios, tá? Então, eu estou anotando tudo para a gente não perder os vistos e também não perder esse registro, tá? Então, qualquer coisa que vocês tiverem, anotem as dúvidas que no ao vivo, sendo qualquer dia que a gente entrar ao vivo, eu esclareço para vocês, seja na terça, seja na segunda ou seja na terça, tá? Então, qualquer dúvida, só me perguntar que eu tô sempre online com vocês, certo? Então, um beijo, qualquer coisa eu tô aí, só me comunicar e continuem aí lendo o livro 2, tá? O livro Romeu e Julieta, que logo, logo vocês vão ser cobrados de atividades. Um beijo para vocês e estamos aí para qualquer coisa.